Ele costumava ouvir o som da guerra, gritos, explosões, tiros cruzando o ar como lâminas de fogo, homens chorando por dentro, mesmo com os olhos secos. Mas agora ele só ouvia silêncio. Carlos Montenegro, 42 anos, ex-capitão das Forças Especiais do Exército Brasileiro, ferido em combate, condecorado em silêncio, aposentado por invalidez, perdeu a audição do ouvido esquerdo, perdeu o olho direito, e com ele parte da alma. Mas o que mais doía, não sangrava. Desde que voltou, vivia sozinho, num sobrado simples em São José dos Campos, sem esposa, sem filhos, sem paz. A guerra o levou para longe do mundo, mas uma única pessoa ainda o trazia de volta, toda semana. Júlia, sobrinha, 10 anos, filha da irmã caçula, pequena, alegre, curiosa, a única que enxergava o coração escondido atrás da cicatriz no rosto dele. Chamava ele de tio Carlinhos. Dizia que ele era um super-herói disfarçado de rabugento. Nos domingos, ela pintava suas cicatrizes com tinta guache, para esconder as feridas com cor, tio, igual faz Jesus. E ele sorria, porque aquela menina era a única coisa que o fazia sentir vivo. Mas tudo mudou num único sábado de outubro. Júlia tinha saído para um passeio com os colegas da escola. Uma excursão simples, comum. Ida ao shopping da cidade, filme no cinema, batata frita, sorvete. Carlos ficou em casa, organizando suas lembranças e limpando quase em ritual sua antiga pistola de uso pessoal, uma arma que não tocava havia mais de 5 anos. Foi quando o telefone tocou. Ele atendeu achando que era a voz dela, mas era a da irmã, trêmula, desesperada. Carlos, a Júlia sumiu, ela desapareceu. O mundo ficou mudo. Ele largou tudo e correu. Chegou antes mesmo da polícia. No shopping, ninguém sabia de nada. Os seguranças estavam revendo as câmeras. Os professores da excursão estavam em choque. E as mães choravam juntas. Carlos viu as imagens com os próprios olhos. Lá estava Júlia, entrando, sorrindo, de mãos dadas com uma coleguinha. E depois, mais nada. Ela nunca mais saiu. A polícia foi acionada. Procedimentos, relatórios, protocolos vazios. Carlos sentia algo estranho no ar. Olhares trocados, respostas evasivas. Ele já tinha visto esse tipo de silêncio antes. Na guerra, quando oficiais sabiam mais do que diziam. Quando a verdade era enterrada junto com os corpos. Naquela noite, Carlos não dormiu, nem comeu, nem chorou. Apenas ficou sentado, olhando para a parede. E ali, entre o som do silêncio, tomou uma decisão. Ele iria encontrá-la, com ou sem apoio, com ou sem permissão. Sozinho se preciso fosse, mas sem voltar atrás, porque ele não era mais um soldado. Agora, ele era o tio de uma menina desaparecida, e isso o tornava muito mais perigoso. Domingo, 6h45 da manhã. Carlos não dormiu. A casa estava silenciosa, mas dentro dele, tudo gritava. Ele olhava fixamente para o nada, até que algo piscou na mente. O quarto da Júlia não era apenas um cômodo infantil. Era um refúgio de segredos e talvez de pistas. Chegando lá, a dor apertou. Tudo cheirava a ela. A coberta cor de lilás, os desenhos colados na parede, o abajur em forma de nuvem. Carlos fechou os olhos, inspirou fundo e começou a vasculhar. Nada invasivo, nada agressivo, apenas cuidadoso. Até que encontrou, entre 2 ursos de pelúcia, algo que ninguém viu. O celular da menina, desligado, intacto. Ali Carlos soube. Isso não era um sequestro comum. Conectou o aparelho ao carregador, ligou, esperou carregar, e quando acessou as mensagens, o estômago virou gelo. As conversas mais recentes chamaram a atenção de imediato. A primeira era com um número estranho, sem foto, sem nome, e com mensagens frias demais para uma criança de 10 anos. Frases como: "O presente está te esperando. Não conte para ninguém, vai ser surpresa. É só você ir até a loja que te falei. Seu amigo vai estar lá." E a última mensagem, enviada às 13h37 do sábado: "Tô aqui já. Ele parece legal." Depois disso, mais nada. A segunda conversa era com uma colega da escola. Júlia contava animada que ia encontrar o tio da amiga, que prometeu mostrar brinquedos exclusivos na loja especial perto do cinema. A linguagem era inocente.
Mas o perigo estava oculto nas entrelinhas. Carlos sabia ler sinais. E aquilo era isca. Era aliciamento. Pegou o celular e correu até a delegacia. Mostrou tudo ao delegado de plantão. Esperava a reação imediata. Alerta máximo. Busca digital. Identificação do número. Mas não foi isso que viu. O delegado leu e suspirou. Devolveu o aparelho com desinteresse. Vamos registrar, Sr. Carlos. Mas mensagens assim não significam muita coisa. Carlos encarou o homem por 3 segundos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ao sair, percebeu algo ainda pior. Um dos agentes, ao vê-lo entrando, havia apagado rapidamente algo no próprio celular. Ele viu. E não esqueceu. Na calçada, do lado de fora da delegacia, Carlos sentou no meio-fio, o celular da sobrinha nas mãos. E então veio a certeza. Eles sabiam. Ou tinham medo de quem sabia. Naquela mesma tarde, Carlos comprou um novo chip, baixou um aplicativo de rastreamento e começou sozinho a buscar a origem daquele número. O que ele descobriria nas próximas horas mudaria tudo, porque por trás daquele número sem foto havia um nome, e Carlos o conhecia, e jamais imaginaria que ele estivesse envolvido com algo assim. Carlos não era um hacker, mas era um soldado, treinado para ler ambientes, pessoas e padrões. Em menos de 3 horas, com aplicativos simples, fóruns obscuros e contatos antigos, ele cruzou dados o suficiente para encontrar o que ninguém parecia querer achar. O número que havia trocado mensagens com a Júlia pertencia a um homem, um nome conhecido, Eduardo Vilela, advogado criminalista, respeitado na cidade, pai de um colega de Júlia na escola, amigo da família há mais de 3 anos, frequentava aniversários. Já havia estado pelo menos 3 vezes na casa da irmã de Carlos. Sempre sorridente, sempre solícito, sempre irrepreensível. Carlos ficou imóvel por alguns segundos. Tentava lembrar de algo, qualquer coisa. Um olhar torto, uma atitude estranha. Mas não. Vilela era liso, educado, polido, aparentemente inofensivo. Mas o número era dele. Carlos confirmou com 2 bancos de dados. E também com um contato no sistema interno de uma operadora. Não havia erro. O homem que mandou mensagens para atrair a sobrinha ao encontro surpresa era o mesmo que, meses atrás, havia ajudado a irmã dele num problema jurídico qualquer, sem cobrar nada. Agora, tudo fazia sentido. E, ao mesmo tempo, tudo se despedaçava. Carlos não podia ir à polícia. Eles não iriam tocar num homem como Vilela. Influente, rico, conectado. Então, fez o que aprendeu no campo de batalha: infiltrar, observar, esperar o momento certo. Nos dias seguintes, seguiu Vilela discretamente. Anotou horários, locais que frequentava, pessoas com quem se encontrava. Nada parecia fora do normal. Até a noite de terça-feira. Era por volta das 23 horas. Carlos viu Vilela sair de um restaurante caro no centro da cidade. Mas ao invés de ir para casa, pegou uma estrada vicinal, pouco iluminada. Carlos seguiu de longe, e 20 minutos depois, viu o carro de Vilela entrar num galpão abandonado, nos arredores de Caçapava. Luzes, segurança privada, movimentação discreta. Carlos não se aproximou, mas gravou tudo, com seu velho equipamento militar, ainda funcional. Ali, ele entendeu. Vilela não era um lobo solitário. Ele era parte de algo muito maior. E Júlia, talvez estivesse lá dentro. Naquela noite, Carlos não voltou para casa. Dormiu dentro do carro, de olho no galpão, respirando fundo, orando em silêncio, não por justiça, mas por força, porque ele sabia que aquele lugar escondia algo que ninguém ousava revelar. Quarta-feira, 2h10 da manhã. Carlos ainda estava no carro, de olhos abertos, sem piscar, observando o galpão onde Vilela havia entrado. Luzes acesas no pátio, movimentação esporádica, homens armados, mas nada parecia legal. E nada, absolutamente nada, justificava o envolvimento de um advogado renomado naquele lugar. Carlos sabia que não podia invadir. Não ainda. Precisava de uma brecha, de alguém mais frágil, mais exposto. E encontrou. Um dos funcionários do galpão saiu discretamente por uma porta lateral. Vestia moletom escuro. Fumava, nervoso. Olhou para os 2 lados, como quem já tinha culpa nos olhos. Carlos agiu rápido. Seguiu o homem até o beco lateral. O interceptou de forma silenciosa, sem arma de fogo.
Apenas com um braço. Uma chave de imobilização rápida. Precisa. Eficaz. O homem não teve tempo de gritar. Minutos depois estavam no banco traseiro do carro. Carlos o manteve imóvel, sem ferimentos, mas com a voz firme e o olhar daquele que já esteve na beira da morte e voltou. Me diz o que tem lá dentro, agora. O homem resistiu. Negou. Tentou se soltar. Carlos encostou o canivete militar no pescoço dele. Não era teatro. E o funcionário entendeu isso. Começou a falar. É só depósito de carga. Só isso. Eu só carrego caixas. Carlos não respondeu. Apenas apertou o punho contra o pescoço dele. O que tem nas caixas? Silêncio. Carlos respirou fundo. E disse algo que nunca havia dito a outro ser humano. A menina que foi levada sábado. A Júlia. Ela está aqui, não está? O homem gelou. Tentou desviar o olhar. Mas foi naquele desvio que Carlos teve a confirmação. Aquela expressão. Aquele medo. Aquele silêncio. Era a verdade. Ela estava assim. Chegou no domingo. Mas eu não vi mais. Só ouvi os seguranças falando. Carlos apertou mais. Falando o quê? Que ela era produto especial. Que não podia ser machucada. Que o comprador já tinha pago. Carlos sentiu um soco no peito. Comprador. Produto. Pagou. Júlia não era uma criança para eles. Era mercadoria. O funcionário disse mais. Que o local era um dos pontos de transição do grupo. Que traziam crianças, adolescentes, às vezes mulheres, que algumas vinham de fora. Outras eram de perto mesmo, roubadas, atraídas, entregues por gente acima de qualquer suspeita, e que, segundo os boatos internos, a rede envolvia políticos, empresários, gente grande, tem nome de senador no meio, artista famoso também. Eles pagam para isso ficar escondido. Carlos gravou tudo, e antes de liberar o homem, disse em tom grave: se você falar para alguém que me viu aqui, eu volto. E dessa vez, não vai ser só uma pergunta. O homem fugiu, tropeçando, sem olhar para trás. Carlos ficou no carro, parado, olhos marejados, mãos tremendo, mas havia uma chama queimando dentro dele. Agora ele sabia, Júlia estava viva, e ele ia encontrá-la. Nem que para isso tivesse que destruir cada tijolo daquele império de podridão. Carlos sabia que, a partir dali, não havia mais volta. Agora ele era um homem marcado, alguém que havia quebrado o silêncio, que tinha provas, e um objetivo claro: resgatar sua sobrinha com vida. Mas também sabia que não conseguiria sozinho. Naquela mesma madrugada, ele usou um celular seguro. Fez uma ligação que não fazia há quase 4 anos. O nome do contato era Davi Rocha, ex-sargento da inteligência das Forças Especiais, amigo de combate, homem silencioso, letal e leal até a morte. Carlos explicou tudo em poucas palavras. Davi não perguntou por quê, apenas respondeu: me manda o que você tem. Em 30 minutos eu te ligo de volta. Carlos enviou os áudios, imagens do galpão, as mensagens do celular de Júlia. 35 minutos depois, o telefone tocou. Davi estava diferente. A voz mais baixa, como quem já sabia a podridão que existia, mas ainda assim se surpreendia com a profundidade do abismo. Carlos, esse galpão está vinculado a uma ONG que recebe verba pública, e o nome do advogado Vilela aparece em registros de doação para uma clínica em Minas. Fica em São Tomé das Letras, mas não é clínica coisa nenhuma. Carlos ficou em silêncio. Tem algo mais, Davi? Tem. Essa clínica é fachada. Nunca recebeu fiscalização da Anvisa. Não tem médicos registrados, mas tem um fluxo constante de vans vindo do Vale do Paraíba, do Rio e até do sul da Bahia. Carlos fechou os olhos. Ela pode estar lá. Se estiver viva, essa é a próxima parada. No dia seguinte, Carlos arrumou uma mochila. Levou roupas simples, documentos falsos, que Davi conseguiu, e partiu. 6 horas de estrada, pensando, rezando, lutando contra o desespero que apertava o peito. Chegando à cidade, tudo parecia normal, turística, bonita, comércios, trilhas, pousadas, mas no alto de um morro isolado, lá estava a clínica, portão com segurança privada, câmeras, muros altos e uma placa de madeira com dizeres religiosos. Clínica Monte de Luz, lugar de cura e recomeço. Carlos sabia que aquilo era uma mentira pintada de esperança. Na porta ninguém entrava sem agendamento. Mas Davi já havia preparado tudo.
Carlos se passou por um missionário evangélico que desejava conhecer o local para indicar internos. Fez a barba, usou óculos, falou manso, funcionou. Dentro da clínica, o que viu era pior do que imaginava. Jovens em silêncio, mulheres com um olhar vazio, crianças isoladas em quartos escuros. Pacientes, diziam, em tratamento, mas não havia prontuários, nem sinais de medicamentos reais, nem um único enfermeiro. Carlos percebeu. O que estavam fazendo ali era apagar identidades, treinar vítimas, prepará-las para o próximo destino. E ao passar por um corredor, ouviu uma voz, fraca, mas conhecida. Tio Carlinhos. Ele congelou, virou o rosto, e ali, atrás de uma porta entreaberta, viu o que mais temia e mais esperava. Era ela, Júlia, sentada numa cama fria, vestindo roupas largas, magra, assustada, mas viva. Carlos quase invadiu, mas se conteve. Sabia que se agisse por impulso, não sairia dali. Nem ele, nem ela. Saiu da clínica fingindo normalidade, mas com os olhos ardendo e o coração em chamas. Na mesma noite ligou para Davi. Ela tá lá. Tem certeza? Absoluta. E então, Carlos disse a frase que mudaria tudo. Amanhã à noite a gente entra, e ela sai comigo, nem que o mundo desabe. Quinta-feira, 23h30. Carlos estava posicionado a 200 metros da entrada da clínica, camuflado, invisível. Davi havia chegado no fim da tarde, acompanhado de 2 ex-integrantes do Batalhão de Operações Especiais. Homens silenciosos, experientes. Chamavam-se Júnior e Ramiro. Os 4 traçaram o plano em silêncio, sem mapas, sem rádio, apenas com sinais, horários e um objetivo comum: tirar Júlia de lá viva. O primeiro movimento foi de Davi. Disfarçado, voltou à clínica como pastor visitante, carregando uma Bíblia oculta com um dispositivo de escaneamento simples. Confirmou a posição dos guardas. Marcou o ponto cego das câmeras. Desativou o sensor de movimento no corredor principal. Carlos e os outros se aproximaram em silêncio, pulando por uma cerca lateral, passando pelos fundos, sem fazer barulho. Cada segundo parecia uma eternidade. Ao entrarem, tudo foi rápido e preciso. 2 seguranças foram neutralizados com sedativos. Nenhum tiro, nenhum som. Carlos foi direto até o quarto onde viu Júlia pela última vez. Ela ainda estava lá, dormindo, sedada, com marcas nos pulsos, como se tivesse sido amarrada. Ele se ajoelhou, tocou o rosto dela com a mão esquerda, e ali, chorou. Mas não havia tempo para emoção. Davi deu o sinal. Precisavam sair, e rápido. No corredor, ouviram passos. Ramiro se adiantou, com tensão, mas não eram funcionários. Eram 2 homens armados. Não usavam uniforme, usavam fuzis. Tiro, silêncio. Outro tiro. O primeiro atingiu o ombro de Ramiro. O segundo passou a centímetros da cabeça de Carlos. Davi respondeu com precisão cirúrgica. 2 disparos, 2 alvos caídos. Mas agora, o alerta havia sido acionado. A clínica inteira entrou em modo de defesa. Luzes vermelhas, portões trancados. Carlos pegou Júlia nos braços. Ela ainda estava inconsciente. Davi e Júnior abriram caminho. Ramiro, mesmo ferido, cobria a retaguarda. No portão principal, mais 2 homens esperavam. Mas Carlos havia preparado o último recurso. Uma bomba de pulso eletromagnético. Algo improvisado, mas eficaz. O portão travou. A energia caiu. Na escuridão, o grupo fugiu pelos fundos, com Júlia nos braços, com sangue nas roupas e com a respiração pesada. Eles tinham vencido, mas por pouco. Em segurança, horas depois, numa cabana isolada no mato, Carlos olhou para a menina. Ela acordou, assustada, mas viva, e ao reconhecer o rosto do tio, mesmo entre lágrimas e hematomas, ela disse: "Eu sabia que você viria." Ele não respondeu, apenas a abraçou. Mas a paz durou pouco, porque Davi recebeu uma ligação de um contato do exército. "Carlos, já sabem o que aconteceu. Vazaram as imagens. Alguém da clínica está vivo. E o nome dele foi parar em Brasília." Carlos olhou pela janela. A estrada era escura, mas agora ele sabia. Sexta-feira, 8h da manhã. Carlos ligou a televisão de uma pousada simples no interior de Minas.
O rosto dele estava nos jornais, nas manchetes, nos portais, nos grupos de WhatsApp. Homem invade clínica e foge com menor de idade. Veterano militar procurado por sequestro e tentativa de homicídio. Polícia Federal entra no caso. Mas o que mais doía não era a mentira, era o silêncio. Ninguém falava da rede. Ninguém mencionava Júlia. Ninguém tocava no nome de Vilela. Carlos havia enfrentado criminosos armados, mas agora enfrentava algo pior. A justiça cega. De propósito, Davi o encontrou logo depois, com um disfarce novo, nova identidade, e uma frase que carregava o peso da realidade. Você virou um alvo nacional. Tem gente de terno e gravata querendo te ver morto. Rápido. Carlos não respondeu. Apenas olhou para Júlia, dormindo no sofá, sob efeito de medicamentos leves. Eles não vão silenciar isso, Davi. Não enquanto eu respirar. Na mesma noite, eles partiram para Brasília. Chegaram em silêncio. Evitaram hotéis. Ficaram num abrigo clandestino, usado por ex-militares perseguidos pelo sistema. Carlos começou a traçar o próximo passo. Não bastava mais destruir as pontas. Ele queria as raízes. Davi tinha acesso a informações privilegiadas, e o que ele revelou foi assustador. Existia um banco de dados oculto, fora dos sistemas oficiais, controlado por uma consultoria privada. Essa empresa recebia contratos milionários do governo, mas por trás da fachada, ela era a central de inteligência da rede de tráfico humano. E entre os nomes envolvidos, estava o de um senador em exercício, conhecido nacionalmente, aparições em programas de televisão, defensor da família tradicional. Carlos respirou fundo, leu o dossiê, viu as fotos, as contas bancárias, as rotas, os pagamentos. Era tudo real. Mas como derrubar alguém assim? Era impossível fazer isso por dentro. O sistema o protegeria, a mídia abafaria, e qualquer delegado que ousasse investigar acabaria transferido ou morto. Então Carlos decidiu: eu vou expor, ao vivo, sem cortes, com provas, com rostos. Davi tentou argumentar: você vai morrer antes disso ir pro ar. Carlos respondeu sem hesitar: mas se morrer for o preço para salvar milhares, eu pago. O plano era simples: infiltrar-se no evento político onde o senador estaria discursando e transmitir ao vivo, com imagens, documentos e relatos. Não era vingança, era justiça, pública, irrefreável. Na véspera da ação, Carlos orou como nunca antes, de joelhos, em lágrimas. Senhor, não me deixa parar agora. Se for para cair, que seja lutando pela verdade. Brasília, sábado, 17 horas. O auditório estava lotado. Políticos, jornalistas, empresários, câmeras posicionadas, flashes, aplausos, sorrisos. Era o lançamento de um novo projeto social, encabeçado pelo senador Afonso Vilar, um homem de fala mansa, terno bem cortado, olhos frios. Carlos entrou como cinegrafista. Davi, disfarçado de assistente de imprensa. Ramiro e Júnior haviam ficado no perímetro externo. Cada passo dentro daquele auditório era uma batalha contra o instinto de fugir. Mas Carlos não estava mais lutando por si. Ele lutava pelas crianças que nunca foram salvas, pelas famílias silenciadas, por Júlia e por todos os que jamais seriam ouvidos. Quando o senador subiu ao palco, a plateia se calou. Estamos aqui para proteger nossas crianças. Carlos ligou o microfone, conectou o aparelho ao sinal da internet móvel e iniciou a transmissão direto para uma plataforma alternativa. Do bolso, tirou o pendrive, conectou a câmera e projetou no telão, por cima da imagem oficial, fotos, conversas, vídeos, documentos reais, provas vivas, assinaturas, transferências. O senador travou. A plateia murmurava. Alguns riam, achando que era uma brincadeira. Mas então Carlos pegou o microfone. Esse homem, que vocês aplaudem, não protege crianças. Ele vende, participa, lucra e mata quem tenta expor. Silêncio, choque, desconforto. E então, gritos. Agentes infiltrados avançaram em direção a Carlos. Homens armados, fardas sem identificação. Davi tentou impedir. Ramiro entrou pela lateral. Confusão, correria. Carlos foi imobilizado. A transmissão estava prestes a ser cortada. Mas então, algo aconteceu. Do fundo da plateia, uma mulher se levantou. Cabelos grisalhos, olhos marcados pela dor.
cicatrizes na alma, e gritou: "Ele está dizendo a verdade. Eu conheço esse homem. Quando eu tinha 13 anos, eles me levaram para um lugar igual àquela clínica. Eu fugi, mas ninguém nunca acreditou em mim." O silêncio virou revolta. Outras vozes começaram a surgir. Sussurros, declarações, indignação real. A transmissão voltou. Ramiro recuperou o sinal. Carlos olhou em volta e, pela primeira vez, não estava sozinho. A verdade tinha começado a romper o muro. Carlos foi levado sob custódia, mas não foi silenciado. A gravação do evento se espalhou. Sites alternativos, jornalistas independentes, população revoltada. E a mulher que falou ganhou voz, nome, proteção. Ela abriu uma rede de denúncias. 100 novos casos surgiram em 2 dias. O império começava a ruir. Carlos estava na cela havia 3 dias, sem contato com o mundo, sem saber o que acontecia com Júlia, sem saber se o vídeo havia sobrevivido, isolado, sem luz, sem nome, sem defesa, mas não estava sozinho. Na manhã do 4º dia, um guarda bateu na grade. Visita autorizada. Carlos levantou devagar, desconfiado. Ninguém sabia onde ele estava. A porta abriu. Um homem entrou, terno simples, gravata torta, olhar firme, Bíblia na mão. Sentou-se de frente para Carlos, olhou nos olhos dele e disse: "Meu nome é Isaac, sou agente da Polícia Federal e irmão em Cristo." Carlos franziu o senho. Não falou nada. Isaac abriu a Bíblia, leu em voz baixa: "Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão." Silêncio. Carlos respirou fundo. "O que você quer?" Isaac respondeu: "Não é o que eu quero, é o que Deus quer fazer com você." Isaac havia visto o vídeo, recebeu cópias antes que fossem derrubadas. E o que mais o impactou não foram as provas, foi o olhar de Carlos. "Você não está lutando por vingança, está lutando por justiça. E justiça é um dos nomes de Deus." Carlos começou a ouvir. Isaac contou tudo, que havia agentes dentro do sistema que sabiam, que estavam em silêncio, com medo, mas que, ao verem a coragem de Carlos, decidiram agir. E mais, o vídeo não só sobreviveu, ele havia se espalhado pelo mundo. Países do exterior estavam pressionando o Brasil. ONGs internacionais queriam investigar. E uma comissão de direitos humanos exigia a soltura imediata de Carlos. Mas o sistema ainda resistia. Então Isaac propôs algo radical: "Nós vamos tirar você daqui, legalmente. Mas quando isso acontecer, você vai fazer parte de algo maior. Vai nos ajudar a derrubar tudo isso de dentro." Carlos não respondeu de imediato. Olhou para o teto da cela, fechou os olhos e lembrou da oração que havia feito antes de invadir a clínica. "Senhor, não me deixa parar agora." Abriu os olhos, olhou para Isaac. "Tô dentro." Isaac sorriu. Antes de sair, deixou a Bíblia nas mãos de Carlos, aberta em uma página marcada. Salmo 91. "Lê, vai te fazer bem." Carlos ficou sozinho, mas pela primeira vez, sentiu paz e a certeza: Deus estava no controle, mesmo no meio da guerra. Carlos saiu da prisão pela porta da frente, sem algemas, sem acusações formais, mas com um alvo nas costas. A pressão popular havia surtido efeito, a presença internacional ainda maior. Mas ele sabia, a liberdade era uma armadilha, uma brecha, uma chance de agir antes que tentassem apagá-lo de novo. Isaac o recebeu num carro não oficial, dirigido por uma mulher de semblante firme e olhar calado. Essa é a agente Sara. Trabalha na corregedoria, de confiança absoluta. Carlos assentiu. Nos dias seguintes, foi levado para uma casa segura nos arredores de Brasília, sem comunicação externa, sem localização digital, sem redes sociais. Ali, montaram um centro de inteligência clandestino. Isaac trouxe documentos, pendrives, nomes. Carlos trouxe memórias, ligações, conexões ocultas entre o que viu e o que agora começava a entender. A lista foi crescendo. Primeiro, empresários, donos de clínicas, ONGs e instituições que recebiam dinheiro público, mas eram fachada para o tráfico. Depois, políticos, deputados, senadores, secretários estaduais, todos conectados por doações, contratos superfaturados, viagens e reuniões filantrópicas. Por fim, artistas, rostos famosos, influencers,
celebridades com acesso a lugares onde crianças desapareciam, sem deixar rastro. Carlos olhava para cada nome com frieza. Sabia que, se aquele material vazasse, mudaria o país. Mas também sabia que agora estava mais exposto do que nunca. E não demorou. Na terceira noite, um drone sobrevoou a casa segura, sem identificação, câmeras ativadas. 2 horas depois, Isaac recebeu uma mensagem anônima. Sabemos onde ele está. Ou ele para, ou desaparece, igual os outros. Carlos leu a mensagem. Olhou para Isaac. Eles estão desesperados. Isaac confirmou. É agora que eles vão atacar, porque agora você tem tudo o que eles mais temem. A verdade documentada. O grupo decidiu agir rápido. Organizaram os dados, separaram as provas por categoria, montaram 3 backups, enviaram para contatos em países diferentes. Se algo acontecesse com Carlos, o material seria divulgado em massa, sem filtro, sem aviso. Era a última linha de defesa, mas também a maior ameaça. Naquela madrugada, Carlos olhou para a cidade pela janela. Luzes acesas, gente dormindo, vidas normais. E pensou, se eles soubessem o que está por trás dessas luzes. Respirou fundo e orou em silêncio. Senhor, me dá coragem para ir até o fim, mesmo que o fim custe tudo. 3 horas e 42 minutos da madrugada. A casa estava em silêncio. Isaac revisava documentos. Sara dormia no sofá, com a arma no colo. Carlos orava em silêncio. Não por proteção, mas por direção. E então, veio o som. Estourou como trovão. Vidros quebrando, portas forçadas, rádio fora do ar. Eles haviam sido encontrados. A primeira explosão atingiu o portão lateral. A segunda, o gerador de energia. Carlos correu até a sala. Puxou Sara. Gritou por Isaac. Plano Delta! Recuo imediato! Ramiro e Júnior, que vigiavam do lado de fora, responderam por rádio. Confirmado. Perímetro comprometido. Vamos abrir caminho. Foi tudo muito rápido. Disparos, fumaça, infiltração. Mas Carlos estava preparado. Pegou o HD externo com o dossiê completo. Colocou dentro de uma bíblia oca, presente de Isaac, e correu para o carro com os aliados. 3 veículos os perseguiram. Mas Júnior lançou uma distração explosiva na estrada. O grupo escapou, por pouco. Vivos, mas marcados. Horas depois, num abrigo subterrâneo da zona rural do Distrito Federal, Carlos tomou a decisão mais difícil. Não dá mais para fugir, é hora de enfrentar. Vamos entregar isso direto para a Procuradora-Geral da República. Isaac hesitou. E se ela estiver envolvida? Carlos respondeu. Ou ela está do nosso lado, ou ela é o trono da serpente. A decisão foi tomada, sem avisar ninguém, sem agendar, sem protocolo. Foram até a sede da Procuradoria-Geral, no centro de Brasília. Chegaram pela entrada de serviço, sem imprensa, sem advogado. Sara pediu para falar com a doutora Miriam Coelho, a única autoridade que poderia receber denúncias de alto escalão com foro privilegiado. Para surpresa de todos, ela aceitou recebê-los. A sala era fria, minimalista, silenciosa. Doutora Miriam os observou por longos segundos. Vocês sabem o que isso significa, não sabem? Carlos assentiu. Isaac respirou fundo. Se essa lista for confirmada, não vai sobrar pedra sobre pedra neste país. A procuradora abriu a Bíblia, tirou o HD, olhou nos olhos de Carlos. Por que está fazendo isso, senhor Montenegro? Ele respondeu sem hesitar. Porque enquanto o mal reina no escuro, o bem tem que gritar. E eu já vi crianças demais sendo silenciadas. Silêncio. E então, um leve aceno. Saiam por onde entraram. A partir de agora, vocês não me conhecem. E eu também não os conheço. Carlos entendeu. A guerra havia entrado numa nova fase. Vamos fechar com chave de ouro. O bloco 12 é o clímax emocional e espiritual da jornada. Aqui, o caos vira luz. O sofrimento se transforma em propósito. E Deus, que sempre esteve nos bastidores, age de forma visível. O público termina em lágrimas, mas com fé renovada. 3 dias depois da entrega do dossiê, o Brasil não era mais o mesmo. O conteúdo vazou. Alguém, dentro da Procuradoria, expôs tudo. Mais de 120 nomes, vídeos, áudios, roteiros de sequestros, movimentações financeiras, assinaturas, vidas destruídas. O país explodiu. Jornais tentaram abafar, mas a internet incendiou. Milhões de pessoas assistiram, choraram, gritaram,
e exigiram justiça, prisão de empresários, renúncia de deputados, investigação sobre artistas famosos, congelamento de contas de ONGs fraudulentas, e a clínica de São Tomé das Letras foi demolida, mas o preço da verdade ainda não havia sido pago. Na manhã de uma terça-feira chuvosa, Carlos caminhava com Júlia em uma praça isolada. Tentava, pela primeira vez, viver como um homem livre. Ela já sorria, mesmo com cicatrizes. Ela sorria, e isso era tudo o que ele precisava. Mas os olhos treinados de Carlos perceberam algo. Um vulto, um reflexo metálico, atirador, sniper posicionado, silencioso, preciso. Carlos empurrou Júlia instintivamente. O disparo veio, rápido, letal. Atingiu Carlos no peito. Ele caiu, devagar, como em câmera lenta. A menina gritou: "Tio!" Pessoas correram. Alarme, confusão. Isaac, que observava de longe, foi o primeiro a alcançar o corpo. O sangue manchava a camisa, mas Carlos ainda respirava. O tiro havia atingido exatamente onde estava a Bíblia, a mesma que Isaac havia dado, a mesma que carregava desde a prisão. O projétil não atravessou. A Bíblia o deteve, literalmente. No hospital, médicos não sabiam explicar. A bala era de alto calibre e foi freada por papel. Carlos sobreviveu, sem sequelas, com o coração intacto. E ali, deitado na maca, sussurrou com lágrimas nos olhos: "Obrigado, Senhor, porque quando eu pensei que era o fim, o teu começo chegou." Meses depois, Carlos se mudou com Júlia para o interior. Viveu em paz, simplesmente, mas não esqueceu. Escreveu um livro, fundou uma ONG de combate ao tráfico infantil e viajou pelo país, contando sua história em escolas, igrejas, presídios, porque ele sabia que o mal vence quando o bem se cala, e que milagres ainda acontecem quando a fé é maior do que o medo. Você que ouviu essa história, não esqueça, Deus ainda escreve finais onde o mundo só enxerga tragédias. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o céu nunca deixou de lutar por você.